Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Eu sou o pastor Marcos Melo e eu estou aqui para, neste momento, meditar em uma rápida palavra com você. Eu quero trazer uma palavra ao seu coração, uma palavra que venha do trono de Deus para a sua vida. Deus tem falado muito ao meu coração esses dias nesse texto, nesse momento difícil que nós estamos enfrentando. Neemias, capítulo de número 1, verso 1, diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Meus queridos irmãos, nós temos aqui diante de nós, acabamos de ler, um texto lindo da palavra de Deus. Esse é um texto que o Espírito Santo tem usado muito para falar comigo. Nesses dias de quarentena, onde nós estamos longe de nossas atividades diárias, de trabalho, de ministério, e estamos aproveitando para meditar na palavra. E esses dias eu estava em casa e o Espírito Santo me levou a ler esse texto e analisar o momento em que Neemias estava inserido, o interesse do seu coração e a reação diante de tudo que ele ouviu. Eu não tenho tempo para entrar na questão do contexto com mais profundidade, mas você sabe que Neemias era copeiro do rei e estava em Suzã. Neemias era um homem de autoridade. Alguns dizem que ele era até o conselheiro do rei. Certo que Neemias vivia em uma posição de honra e ele estava muito bem vivendo na capital. Jerusalém estava assolada. Neemias está em Suzã. E quando Anani, um dos seus irmãos, chega com alguns de Judá, vindo de Jerusalém, Neemias se interessa de saber como estava a situação do povo na sua cidade, Jerusalém, a cidade do grande rei. E Anani dá o relatório a Neemias, e o relatório não é bom. Anani diz exatamente assim: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as portas queimadas. O relatório de Anani, ele pode ser dividido em 3 partes. Ele fala sobre o povo, ele fala sobre a muralha e ele fala sobre as portas. O povo estava em desprezo e miséria. O muro estava derrubado e as portas estavam queimadas. Neemias ouve o relatório trágico de como estava a nação, como estava o povo, como estava a cidade. A cidade que outrora fora magnífica. A cidade que outrora era a cidade onde habitava o templo, onde estava o templo do Senhor e onde a glória de Deus descia. Agora estava destruída. O povo estava sofrendo. Aquela nação, a nação que viveu dias tremendos e maravilhosos, como os dias do reinado de Davi, 40 anos, os dias do reinado de Salomão, mais 40. A nação agora estava destruída, aniquilada, desprezada. E Neemias está em uma posição de abastança. Ele está lá na capital do império, em Suzã, vivendo dentro do palácio, com um bom emprego, uma vida confortável, servindo o vinho ao rei. Mas ele se interessa pela situação daqueles que estavam sofrendo. Ainda mais, quando Neemias escuta o relatório, a reação de Neemias podia ser de desprezo. Se ele fosse um homem insensível diante do relatório que estava sendo passado por Anani, Neemias não tinha sentido nada, Neemias tinha ouvido aqui, saído aqui e tinha esquecido. Mas Neemias era um homem sensível ao sofrimento do outro, à situação do outro.
por ele estar em uma posição abastada, em uma posição de governo, por ele ser alguém influente e ter a sua família desfrutando das benesses do palácio, ele poderia ter esquecido da dor daquele que estava sofrendo, mas não. Olha a reação de Neemias. E isso que nós precisamos entender. Ele diz assim, tendo ouvido estas palavras. Que palavras? O relatório de Hanani. Assentei-me. Ele ficou impactado. Foi um choque para ele aquele relatório. Chorei, sensibilidade. Lágrimas foram derramadas por causa da situação daqueles que sofriam. E lamentei por alguns dias. Ponto e vírgula. Olha a sequência. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Meus irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis. Eu sei que existem alguns exageros em algumas notícias, mas nós estamos recebendo relatórios diários de uma situação caótica. Não apenas no Brasil, no mundo. Eu tenho conversado com meus amigos que centenas de milhares de pessoas foram recebidos na eternidade nessa pandemia. Centenas de milhares de famílias foram ou perderam um ente querido. Pessoas estão sofrendo. Agora vamos sair do campo da questão da doença. Vamos olhar para a questão financeira também. Famílias estão sofrendo, passando fome. Pais de família que todo dia saíam de casa para trabalhar e levar comida para os seus filhos, não tem mais como fazer isso. Famílias estão passando fome. Pessoas estão sofrendo. Vidas estão sendo ceifadas, o caos social está à porta. E o que nós podemos fazer? Qual é a nossa reação diante desse quadro? Eu não estou aqui para falar de briga política, e nem falar de nenhuma briga com respeito à mídia. Eu estou falando do que é real. Eu não estou falando do que está longe, eu estou falando do que está perto de nós. Do nosso lado pode ter alguém sofrendo. Do nosso lado, eu já tive amigos doentes, famílias bem próximas que perderam entes queridos, pessoas que estão passando fome e Deus usou de misericórdia para nos ajudarmos. Nós precisamos viver o tempo que nós estamos inseridos e entender o que Deus quer conosco. Qual é o objetivo de Deus? Qual é a reação que Deus espera de nós? Será que não é a reação de Neemias? Será que como igreja, o que nós mais precisamos fazer nesse momento não é chorar? Nós precisamos chorar. Nós precisamos chorar. Nós precisamos ter a reação de Neemias. Chorar, jejuar e orar. Está na hora de nós reedificarmos o pilar da oração. Está na hora da igreja voltar a fazer aquilo que ela foi chamada para fazer. Nós precisamos orar mais. Graças a Deus, o nosso pastor, na instrução do Espírito, colocou aqui 24 horas de oração, ininterrupta, 24 horas de oração. Grupos de pastores, homens e mulheres de Deus que estão orando 24 horas. Eu estou pedindo para que o Senhor levante um exército de oração, para que o Senhor erga uma nação de oração no Brasil, para que o Senhor erga o círculo de oração, os obreiros, a igreja, até as crianças, para fazer como Neemias, chorar pela miséria que essa nação está enfrentando. E nós vamos ver o milagre, nós vamos ver a ação de Deus. Eu quero orar por você. Pai, eu estou orando neste momento por esse meu irmão e essa minha irmã que está assistindo esse vídeo. Que o Senhor possa usá-lo, derrame sobre ele o espírito de oração e súplica. Que nós possamos chorar na Tua presença. Oh Jesus, que as lágrimas sejam reais nos nossos olhos. Senhor, oh Jesus, nos dá quebrantamento pelas vidas que estão sofrendo. Essa guerra só será vencida através da oração. Ergue do Oiapoque ao Chuí o maior exército de oração que esta nação já viu. Que os joelhos se dobrem, que as lágrimas rolem, que a dispensa, Jesus, daqueles que têm fome seja suprida e que a cura seja liberada para a glória do nome de Jesus. Deus te abençoe e te guarde, em nome de